UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. A deputada federal e assistente social Luísa Erundina de Souza nasceu em Uiraúna, na Paraíba, no dia 30 de novembro de 1934. Foi eleita a primeira prefeita de São Paulo em 1988, na época pelo Partido dos Trabalhadores. Foi ministra do governo Itamar Franco, rompeu com o PT, passou pelo PSB e hoje está no PSOL. Foi reeleita em 2018 para o seu 6º mandato no Congresso Nacional, estando entre os deputados mais votados do país. Tudo bem, Luísa? Como é que você está? Muito bem. Alegria estar aqui com você. A gente que agradece. Acompanho aí a tua atuação como profissional. Obrigado. A gente é que agradece tá nos recebendo, né? E até pegando esse gancho, né, da data festiva, você completou 85 anos de vida no último dia 30, né? Exato. Bem, você nasceu, ou seja, durante o primeiro governo Vargas, tomou depois o caminho dos migrantes nordestinos em direção a São Paulo, entrou para a política na época da ditadura, tentou se candidatar pelos movimentos populares em 85, elegeu-se prefeita já na Nova República, ditadura, democracia. Como é que você vê esse movimento pendular da história e da política no Brasil? O que significa, né, Sakamoto, que a nossa democracia ela não está consolidada. E mesmo quando se passa de um período de exceção para um período democrático, não é que haja uma ruptura e que signifique uma mudança substantiva de um período para outro. Porque, em geral, essas mudanças se dão a partir de acordos entre os de sempre, aqueles que têm sempre o controle do Estado, que exercem o poder político e, consequentemente, têm o poder econômico. E, portanto, as sucessivas fases da história política brasileira, ela tem essa dificuldade ou essa insuficiência de não haver mudanças de fato, ou rupturas de fato, de um período para outro. É sempre uma conciliação, são os mesmos que terminam permanecendo no poder, mesmo quando se substitui alguém de um partido por outro partido, mas, lamentavelmente, a nossa democracia ela ainda é submetida ao controle de uma minoria que detém o poder nos vários aspectos de como se manifesta o poder no país. Bem, quando a senhora foi prefeita de São Paulo, seu secretário de Educação foi Paulo Freire. Sim, né? O primeiro secretário de Educação foi Paulo Freire, depois sucedido pelo Cortella, né? E Paulo Freire é hoje um dos nomes mais detestados pela extrema-direita, né? Criticado, parece que é o inimigo público número 1. Como é que a gente pula de Paulo Freire para a escola sem partido? Para você ver como nós estamos perdendo, né? E mostra que a disputa é sobretudo ideológica. E quando se pretende mudar ideologicamente uma sociedade, os valores, os costumes, né, os princípios que regem a vida dessa sociedade, a primeira política que é afetada é a política de educação, que é através da educação, através da cultura, né, através da comunicação de massa, que as ideias, os conceitos, os valores são transmitidos e passa, portanto, a influenciar a vida da sociedade, o comportamento das pessoas, as relações entre as pessoas. E Paulo Freire, tanto é que Paulo Freire nunca foi um militante de esquerda, digamos assim, de uma militância partidária, nunca teve. A revolução que ele fez é uma revolução irreversível, é a revolução da educação. Tanto é que a ditadura o castigou, né, o puniu, perseguiu, inclusive com exílio. Mais de 16 anos de exílio. Por quê? Porque as ideias dele, as ideias como educador, como filósofo da educação, é algo tão revolucionário, né, e tão transformador, emancipador, que isso não interessa a um governo de direita, conservador, reacionário, né, enfim. Então, é isso que faz com que Paulo Freire, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem uma onda de direita no mundo todo, né? Porque faliu o modelo neoliberal da economia, e a economia é a base de todos os outros aspectos da vida de uma sociedade. Então, ele é um símbolo, ele é um emblema
Ele é alguém perigoso, do ponto de vista de quem vê o mundo, né, pela ótica da direita, do conservadorismo, do século XIX, que é hoje, lamentavelmente, o que acontece no Brasil. Então, por isso, Paulo Freire é o inimigo número 1 dessa gente. E por isso que eles nos perseguem também. Eu me lembro que quando Paulo Freire foi para o exílio, e a gente não tinha mais a possibilidade de usar o seu método de educação, de alfabetização, porque eu era lá no Nordeste, trabalhava com os camponeses, e a gente procurava alfabetizar os camponeses usando o método dele, que era muito eficaz. E ensinava, inclusive, a alfabetização a partir da própria realidade das pessoas. Portanto, conscientizando as pessoas. Por isso que é um método evolucionário. E ele é mais do que um método. Paulo Freire é um filósofo da educação. Ele aborda vários aspectos, né, da ética, da história, né, enfim, de tudo que compõe a vida da sociedade e do ser humano, ele aborda na sua filosofia da educação. Enfim, ele é mais do que alguém que descobriu um método de alfabetização, porque o método de alfabetização dele é conscientizador. O fato dele partir dos dados da realidade, da vida dos educandos, né, dos analfabetos, digamos assim, né, ele traz, além do domínio das técnicas de escrita, né, de verbalização e de leitura, ele também estimula, ensina e possibilita no seu método que o indivíduo se conscientize da sua realidade e tenha um julgamento sobre ela, portanto, um julgamento crítico da realidade. Por isso, eles temem Paulo Freire. E eu me lembro, por que eu me lembrei disso? Porque quando ele foi exilado, né, nós que trabalhávamos com o método dele e trabalhávamos com retroprojetor, né, projetando, né, as imagens, as frases, né, no processo de alfabetização, nós fomos perseguidos a partir da descoberta de que em nossas casas havia retroprojetores. Nós tivemos, inclusive, que enterrar... retroprojetor tornou-se... uma arma. Uma arma. Uma arma. Porque a gente usava no processo de alfabetização dos camponeses. Os camponeses que estavam vindo das ligas camponesas, ou seja, estavam sob o impacto, sobre a tragédia das ligas camponesas. Então, você abordar um camponês ensinando ele a ler e a pensar, né, significava também uma ameaça ao regime. Então, a gente tratou de enterrar os retroprojetores, porque encontrar aquilo na casa de um de nós era, de fato, um risco de sermos perseguidos, como fomos. Foram enterrados os retroprojetores? Sim. Hein? Foram Sim, enterrados fisicamente? Porque se eles descobrissem nas nossas casas, eles iam nas nossas casas, tiravam os livros que estavam lá, e como eles eram muito ignorantes, eles nem tinham ideia do que era um livro com tal título, já faziam um juízo de valor, né, distorcido, inclusive, daquilo que realmente era. Imagina um retroprojetor. Eles sabiam de que o retroprojetor era para usar o método Paulo Freire, alfabetizando camponeses. E isso é muito arriscado numa ditadura. Quando você foi prefeita, você montou uma equipe de secretários que muitas pessoas falaram que era equivalente quase a uma equipe de ministeriáveis na época. Eram nomes fortes, pesquisadores, nomes técnicos na área. De várias universidades. Várias universidades conhecidos. Só que, ao mesmo tempo, você teve, na época, se não me falha a memória, você tinha 1/3, sua base de apoio na Câmara dos Vereadores era 1/3 da Câmara, né? E aí... E hoje em dia, uma parte significativa da esquerda reclama, fala que tem que compor, tem que articular, tem que fazer aliança. Como é que você compara aquele momento de governar com 1/3 da Câmara com hoje, né, digamos, com os governos de esquerda que defendem essa composição com grupos diferentes para poder governar? E é o sistema presidencialista, que tanto é no município como é no Estado e na União, né? É um sistema que, se o partido que governa não conseguir construir maioria no legislativo, ele fica realmente a depender de acordos no legislativo para viabilizar a aprovação de suas matérias. Mas eu entendo, e foi o que nós fizemos, que ter minoria no legislativo, não só por isso, é que o que define, o que caracteriza uma gestão de um partido de esquerda e que tem uma vocação socialista, ou seja, compromissos com valores socialistas, né, precisa governar de forma diferente. A gestão tem que ser uma gestão democrática, participativa.
em que o poder é dividido entre quem governa e quem é a fonte do poder, que são aqueles que nos trouxeram para exercer em seu nome um determinado governo, um determinado mandato, etc. Foi o que nós fizemos. Nosso governo, todas as questões mais importantes, as questões estratégicas mais importantes, passavam pelo crivo das organizações populares. Desde o orçamento anual, né, até as políticas setoriais, cada secretaria tinha um conselho de representantes da sociedade civil eleitos diretamente, junto com os órgãos de governo, né, decidindo as questões, as decisões estratégicas, cujo efeito iam recair sobre a vida das pessoas. Então, o que nos permitiu chegar ao final do governo tendo conseguido deixar marcas positivas, não mérito pessoal meu, até porque o fato de ter uma equipe de governo com aquele nível, com aquela qualidade e com aquele compromisso, quer dizer, não basta você dominar determinadas áreas do conhecimento, ter pesquisas, ter contribuições em relação a uma determinada área de conhecimento, é o compromisso político com o povo, é o que cada um daqueles secretários, né, representava de perspectiva de mudança na política da educação, na política de saúde, de transporte, de saneamento básico, enfim. Então, isso fez com que nós conseguíssemos sobreviver 4 anos sem maioria na Câmara, que nós éramos apenas, como você disse mesmo, quer dizer, 1/3, que era o número de votos que a gente conseguiu naquele momento, né? Mas a gente conseguia aprovar porque a pressão popular era muito forte. Fazer uma provocação leve para a senhora, para você, desculpa, fazer uma provocação leve para você. O presidente Jair Bolsonaro, nos discursos, na retórica dele, ele fala também que ele não tem apoio suficiente, ele tem um apoio minoritário no Congresso Nacional e, por isso, ele governa com o apoio do povo. Né? Ele fala que ele busca o apoio popular, o apoio da massa que o apoia hoje. Não seria a mesma coisa? Isso não é bem verdade, a meu ver, viu? Estou lá na Câmara, eu sei como é que é. E ontem eu fiz uma intervenção da tribuna, lembrando aos que estavam presentes, e tinha muito deputado no plenário, é de que aquela casa, portanto, nós que estávamos lá, ou a maioria, aprovou todas as maldades que o governo vem fazendo até hoje. Desde do Temer, né? A reforma trabalhista, que foi essa coisa que está aí, que disseram que ia gerar mais emprego, muito pelo contrário, né? Aumenta o desemprego, fragilizou o tipo de trabalho, fragilizou salarialmente, enfim, aumentou o desemprego. A mesma coisa também foi aquela casa que aprovou a reforma da Previdência, também sob a alegação de que o país vai se desenvolver economicamente se fizer essa reforma da Previdência. O que não é verdade. Foi aquela casa que fez várias privatizações, ou seja, aprovou várias privatizações e aprovou coisas terríveis contra o povo. Por quê? O governo submeteu ao Congresso e o Congresso aprovou todas as medidas, tanto o Temer como o Bolsonaro tem mandado para casa, eles têm conseguido maioria lá, têm conseguido e aprovam, e eles compram votos. Na Previdência eles compraram voto por 40 milhões por cada voto. Isso ficou comprovado, não é? E tanto é que eles ficaram propondo, né, ampliação de recursos no orçamento do país para cumprir aqueles compromissos com os parlamentares que votaram a favor do governo. Portanto, é nessa base. E um governo que se pretende sério, honesto, ético, não compra voto de parlamentar. Porque, por exemplo, para ter maioria na Câmara, eu teria que ter comprado votos, eu teria que ter transigido eticamente, e se é para fazer assim, a direita faz melhor do que nós. Por quê? Porque eles governam desde que o Brasil é Brasil, e não tem escrúpulo nenhum de comprar votos, portanto, de todas as formas de se comprar. Eu não fiz isso, eu prefiro não fazer isso. Eu poderia ter realizado mais se eu tivesse feito maioria, mas a esse preço não. Eu acho que isso não é justo com a sociedade, não é democrático e não representa aquilo que a gente imagina que a sociedade brasileira precisa um dia conseguir, que é democracia de fato, é cidadania plena, enfim,
emancipação do povo. E o povo só se emancipa se ele tiver poder. Se ele se reconhecer como fonte do poder e se organizar e lutar juntos, unificados, nos movimentos sociais populares, né, na defesa dos seus interesses. O ex-presidente Lula, ele muitas vezes é criticado por ter realizado uma inclusão social através do consumo, né? Óbvio, durante a gestão dele houve várias melhorias em políticas públicas, escola, saúde, tudo. Houve, só que há uma crítica muito grande de que a inclusão dele foi através do consumo de bens, do consumo de, enfim. E a senhora já sempre defendeu nos discursos que a inclusão deveria ser via educação, via saúde, via serviços públicos, né? Lendo os discursos da senhora. A senhora acha que ele errou? Olha, ele não fez uma opção, né, de acordo com o projeto original do PT. Né? Primeiro, ele teve que se submeter a um congresso, né, quando ele tinha uma popularidade de mais de 80%, ele saiu com a popularidade de mais de 80%, portanto, ele não devia tanto ao Congresso, aos partidos e aos parlamentares. Se ele acreditasse no poder do povo, no poder da participação popular e fosse capaz de acreditar nisso e mobilizar a sociedade para lhe garantir condições de aprovar outras medidas, reformas estruturais. Ele não fez nenhuma reforma estrutural. Ele não fez reforma estrutural. Claro, ele fez uma política de educação. De quais reformas estruturais a senhora está falando, presidente? Por exemplo, a reforma agrária, ele não enfrentou, não fez a reforma urbana, não fez a reforma tributária, certo? Ele não fez as reformas essenciais, sem as quais o país não volta a se desenvolver, a não ser tirando recursos das aposentadorias dos mais pobres, né? Portanto, aumentando a desigualdade. É um país mais desigual, um dos países mais desiguais do mundo, né? Uma concentração de riqueza, de bens e de poder enorme. O Lula não conseguiu fazer isso. Eu acho que ele investiu bastante em educação, que foi uma coisa positiva, né? Ele investiu em assistência social, do ponto de vista de distribuir renda ou transferir renda. Ele não fez desconcentração, ele não dividiu renda, ele transferiu renda. Dividir renda era, por exemplo, o salário mínimo, ele dividiu renda um pouco com o salário mínimo. O salário mínimo reponta as perdas da inflação, né? Mas ele não, por exemplo, ele beneficiou também os ricos, ele beneficiou o sistema financeiro, ele beneficiou... Ou seja, houve uma queda da pobreza, mas não da desigualdade. Exatamente, porque a desigualdade você resolve com distribuição de renda. A transferência de renda é você, por exemplo, investir mais, por exemplo, na Bolsa Família. 50 milhões de famílias se beneficiaram. Não estou dizendo que isso não é bom, mas desde que aquilo não seja para sempre. Por exemplo, você negocia com a sociedade ou com as comunidades, né, uma ajuda do Estado, portanto, do governo para famílias, por um período de tempo, 6 meses, 1 ano, vamos lá, no caso de estudar, e ao mesmo tempo criar outras alternativas de geração, não necessariamente de emprego, porque o próprio modelo de economia que o Lula adotou e que hoje continua se adotando, não é um modelo que distribui renda, nem muito menos que gera emprego, ao contrário. Então, se fizesse uma outra política econômica, vamos dizer mesmo essa política econômica, mas se criassem mecanismos de distribuição de renda, por exemplo, a reforma tributária o Lula não fez, por exemplo, onerar mais os que têm mais, vamos supor, cobrar mais imposto das fortunas, né, dos dividendos, dos grandes investidores em bolsa de valores, etc., etc., e compensar também numa política salarial que repõe as perdas salariais e dê aumentos reais para a maioria que vive de salário mínimo. Enfim, não se fez a distribuição de renda. Não se enfrentou de forma efetiva, eficaz e permanente a questão da desigualdade. A pobreza, veja bem, à medida em que a Bolsa Família foi diminuindo o valor, foi atendendo menos famílias, né? E emprego em massa. Essa política que tinha um efeito até de melhorar as condições de vida nas pequenas cidades, nos municípios, desapareceu logo que mudou essa política, porque não emancipa.
Então, lamentavelmente, o que eu reconheço também melhorias dos governos Lula e Dilma, porém, não acho que fez muita diferença do ponto de vista político, ideológico, programático, aquilo que foi o governo Lula e outros governos que antecederam dele, Fernando Henrique Cardoso, etc. Então, um governo para realmente enfrentar o problema da desigualdade, da pobreza, enfrentar o problema do desemprego, o problema da fome, o problema da marginalidade e, consequentemente, o problema da violência, da criminalidade, não resolve o problema da criminalidade, da violência, apenas com mais armas, distribuindo com todo mundo armas, com ação policial mais violenta, não é isso. Porque as causas da violência, da marginalidade, da pobreza, aliás, de tudo isso é a pobreza, é a falta de acesso aos bens, né, básicos, sem os quais você não pode exercer sua condição de cidadão. Enfim. Mas a senhora acha que... Senhora de novo, ó. Mas você acha que existe espaço hoje na democracia brasileira, do jeito como está conformada a República, para esse tipo de demanda? Ou a gente vai ter que esperar mais um ciclo para se encerrar esse ciclo mais à direita, de extrema direita que a gente vive hoje, para essas demandas voltarem a ser implementadas? Ou falando de uma forma mais clara, a esquerda hoje tem um projeto claro para endereçar, para viabilizar todas as propostas que você está colocando, não? Não, não tem. E é uma das dificuldades da esquerda, é que até para que ela se unifique, ela tem que se unificar não a partir da vontade dos dirigentes, dos militantes, dos quem estão à frente desses partidos. Você unifica em torno de ideias, de propostas, de projetos. Então, o fato da esquerda não ter viabilizado uma proposta programática, né, que seja identificado, pelo menos naquilo que é básico, essencial, por vários partidos desse campo, a unificação em torno de alguma coisa é muito mais difícil. Até mesmo unificar em torno de um nome, não é isso que unifica forças políticas. O que unifica forças políticas são ideias, são propostas, são programas, são compromissos, enfim. Então, na sua opinião, Lula, por exemplo, não é a ideia que vai unificar a esquerda? Não, ninguém unifica ninguém, a não ser a partir de ideias comuns, né? Objetivos comuns. Então, eu acho que nenhuma outra força política mudará essa realidade de desigualdade, de pobreza, de violência, de marginalidade no país, se de fato não houver um programa de desenvolvimento. E, lamentavelmente, não existe. Por exemplo, eles fazem a reforma trabalhista dizendo para gerar emprego. Não gera. Né? Fazem a reforma da Previdência para desenvolver economicamente o país. Dificilmente isso vai ocorrer. Não vai ocorrer, com certeza. Né? A privatização, ontem mesmo se aprovou na Câmara, a privatização do saneamento. A água é um bem natural, é um patrimônio público das pessoas, né? Então, você privatizar os serviços de água e esgoto numa sociedade é você tirar da imensa maioria do povo a falta de acesso a um bem natural, que é a água. Eu sei o que é isso, eu sou nordestina, eu com minha família, e milhares e milhões de famílias daquela região, sabemos o que significa a seca, a estiagem, a migração forçada, né? E então você tira das famílias, de todo mundo, né, o direito de ter acesso à água. Não é isso que vai dar acesso à água. Porque ele diz, não, aí a iniciativa privada vai investir. Você acha que a iniciativa privada vai investir naquelas regiões onde não tem retorno? Né? Vai cobrar tão caro quanto em qualquer outro lugar. Ou então não leva água lá, muito menos não leva o esgoto nas regiões pobres. Então, uma política de saneamento básico, que é um direito humano fundamental, como está na Carta da ONU, né? E está na Constituição Federal do Brasil, o direito a esses são os direitos fundamentais do ser humano. Você privatizar isso é você dizer, olha, você não vai ter mais direito à água, não tem mais direito à energia, não tem mais direito ao básico, o essencial, não tem direito à moradia, não tem direito, porque você não tem dinheiro para bancar. Né? Por exemplo, a universalização da banda larga. Quer dizer, hoje em dia a internet passa a ser uma questão essencial na vida das pessoas. Né? E hoje grande parte das regiões do país ainda não são atingidas pelo sinal da internet. Internet de banda larga,
né? Não está chegando lá. Se criou um fundo, o FUST, já tem mais de 20 bilhões acumulados e não se faz esse investimento na universalização desse serviço. Portanto, os governos todos que passaram por aí, porque não tiveram vontade política, ou porque não tiveram condições políticas, por qualquer das razões, não começou a reverter esse quadro de desigualdade, de injustiça, né, da imensa maioria do povo brasileiro. Consequentemente, nós vivemos exatamente desses ciclos, né? Melhora um pouco, depois piora, né? E num momento de crise mundial, digamos assim, né? Hoje, com a globalização da economia, e com a globalização do trânsito das pessoas em para outras partes do mundo, isso torna a coisa mais complexa e, consequentemente, dificilmente um governo que não governe com o povo, não estou dizendo isso, não estou falando de socialismo, muito menos de comunismo, mas uma sociedade verdadeiramente democrática, em que as pessoas tenham acesso à educação para poder compreender a realidade, ter acesso a um trabalho, uma qualificação profissional, para ter acesso ao mercado de trabalho, ter acesso à educação, nos vários níveis do avanço da educação, da cultura no mundo hoje. Sem isso, meu irmão, não tem governo nenhum que seja capaz de promover, a não ser, né, assistencialismo, medidas compensatórias, que não dura além de um governo, e olhe lá. Você acredita que o PSOL ele é um caminho para atingir esse projeto que a gente está falando, que ele ainda não está colocado sobre a mesa? Porque quando você saiu do PSB, você entrou no PSOL, inicialmente você pensava inclusive, participou da abertura de um movimento raiz, né? Sim. Que poderia, inclusive, desaguar num partido, acabou não desaguando, você acabou ficando no PSOL. Você acredita que o PSOL é o caminho para isso? E aí, uma nova provocação, porque é o seguinte, o PSOL ele nasce de uma dissidência do Partido dos Trabalhadores, e hoje, na oposição a Bolsonaro, o PSOL volta a estar muito próximo do Partido dos Trabalhadores, tanto que já negocia para o ano que vem acordos, alianças para algumas prefeituras chaves do país. Não, veja, o PSOL é do campo do PT, é do campo do PCdoB, é do campo do PDT, do PSB, é do mesmo campo, né, democrático popular, digamos assim. Não é socialismo, nós não temos condições de pensar, de construir um governo socialista ou um partido. O partido tem, né, tendências, vive princípios socialistas. Uhum. Por exemplo, um governo radicalmente democrático, né, ético, né, capaz de fazer a inversão de prioridades para reduzir as desigualdades, investir mais em benefício da maioria do que não. Isso já faz a diferença. Mas eu não acho que um partido sozinho, e não é o PSOL é muito pequeno. O que diferencia o PSOL, e eu estou nele, e estou bem, porque ele vive, né, dentro das condições objetivas que existem no país hoje, né, um nível de coerência, que eu tenho uma exigência muito grande na minha militância política, de ser coerente naquilo que eu falo, naquilo que eu pratico e naquilo em que eu acredito. Então, isso eu encontro no PSOL. Os meus companheiros, as minhas companheiras, há um empenho, um esforço, uma dedicação, lá mesmo dentro das determinações que estão dadas. Não é que se consegue fazer muita coisa, um partido pequeno, mesmo nos marcos do Estado capitalista, com a correlação de forças que existe aí. Né? Então, não é a perspectiva, eu não estou no PSOL porque o PSOL vai fazer a revolução, não vai. A transformação no nível que a gente acha que precisava existir, né? Uma revolução democrática, libertária, de respeito aos direitos humanos, os direitos sociais, os direitos de cidadania, mas certamente o ideário do PSOL, o programa do ponto de vista, não diria que ele tem por exemplo, um programa econômico capaz de dizer, não, esse é a alternativa àquele outro. Não, tem princípios, concepções, propostas, né, mais democratizantes, que faz a diferença de ter um partido, né, apenas, embora pequeno, mas ser um outro partido, pelo que ele anuncia e por aquilo que ele tenta viver, né, e realizar as pessoas que estão nesse partido. A juventude começa a descobrir, como descobriu o PT naquele momento, quer dizer, que é uma concepção
utópica, mas utópico como algo que se poderá realizar num tempo futuro, o tempo da história, que não é o tempo de nossa vida. O tempo da história é de décadas, séculos, milênios. Então, alguém que vive numa perspectiva desse nível e procura viver esses valores no seu tempo, ele está sendo consequente, está sendo coerente, e imaginando que não é ele que vai fazer, nem é a sua geração só que vai fazer. São muitas gerações que no curso da história, seguindo a lógica da dialética da história, a espiral dialética da história, que tem ciclos, nós estamos terminando um ciclo da história e para recomeçar um outro ciclo da história. Por isso que as coisas são mais complexas, nós estamos numa transição para um outro tempo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E vai levar muito tempo? Vai levar tempo. Depende do que a gente fizer desse tempo. Se a gente acelera, porque não é alguém que vai fazer por nós, somos nós, muito mais gente, que vamos fazer. Então, se nós acelerarmos aquilo que nós somos capazes de fazer, e nós aqui é o coletivo, estou dizendo fulano de tal, Beltrano de tal, nenhum partido sozinho faz coisa nenhuma, nem chega ao poder, entendeu? Então, mas nesse sentido, por isso que eu sou otimista, por isso eu invisto esse tempo de vida meu que eu ainda tenho, a não sei até quando, porque eu acredito no futuro. Não vou ver mais no meu tempo aquilo pelo que eu dei meu tempo, minha vida toda. Mas acredito que a história não para, a história não anda para trás, a história dá saltos. A partir da ação dos seres humanos, da ação, né, dos sujeitos livres, né, como dizia Hannah Arendt, a política é feita, né, é uma ação de sujeitos coletivos, nunca é uma pessoa só. E sujeitos coletivos com um propósito comum e muito forte, ao ponto de você não desistir, apesar das perdas e das derrotas. Então, é nesse sentido que eu vejo a política e acho que um partido como o PSOL, pelo menos, ajuda a gente a ir avançando, não sei até para quanto tempo, mas é algo que nos coloca em movimento, nos faz resistir, apesar dos desacertos que estão dados aí. Em geral, a gente termina a noite, no trabalho, à madrugada, a gente olha um para o outro e diz assim, olha, lutamos como nunca, perdemos como sempre, mas a luta continua. É um pouco esse sentimento de luta coletiva. Todo mundo tem que se juntar, se unir, mobilizar suas forças, sua inteligência, sua capacidade, para a gente começar a ver mudanças. Deixa eu fazer uma pergunta, perguntando para a cidadã Luísa Erundina de Souza. Qual foi a melhor prefeita de São Paulo? No governo de São Paulo. A melhor prefeita de São Paulo. Qual na sua opinião foi a melhor prefeita de São Paulo? Eu só estou dos prefeitos de São Paulo. Então. É assim, autolouvar-se é ruim. Mas eu julgo, não a prefeita, mas eu julgo o governo do PT, aquele governo lá, com aquele quadro de secretários que você mesmo falou que era um ministério. Veja bem, Paulo Freire. Aliás, da primeira prefeitura. Deixa eu te falar, Paulo Freire é patrono da educação brasileira por uma iniciativa de um projeto de lei meu. E que os bolsonaristas estão querendo derrubar. Já tentaram fazer isso no Senado, antes do Bolsonaro presidente. Agora tem 3 projetos de lei de deputados do PSOL, aliás, do partido do Bolsonaro, PSL, tentando tirar, o PSL, caçar o título de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que é uma lei federal de minha iniciativa, que o tornou patrono. E ele é reconhecido no mundo inteiro, mais do que no Brasil, e querem caçá-lo de novo, né? Então, veja bem, você mesmo reconheceu que aquele secretariado era um secretariado ministerial, né? Portanto, não foi Luísa Erundina que realizou aquele governo. Ela foi o coordenador, né, que conduziu, que estimulou, que motivou, que decidiu junto, e trazendo a população organizada, que é quem sofre os problemas e ajuda muito a descobrir caminhos e saídas para esses problemas. Então, o nosso governo foi melhor do que o outro, da outra mulher. Tem uma cena que ficou marcada também na história política da cidade de São Paulo, que você ia sair como candidata a vice-prefeita, e seria vice-prefeita, porque ele foi eleito do Fernando Haddad, e aquilo se desfez, né, aquela aliança com o PSB para colocá-la como
candidata a vice, se desfez no momento que o ex-presidente Lula foi até a casa de Paulo Maluf, né, e teve aquela célebre foto, né, dele apertando a mão do Maluf com o Fernando Haddad junto, né. A pergunta parece quase revista de fofoca, mas é que é impossível não conversar sobre aquela cena com você. O que representa aquela cena? O que você sentiu na hora? Por que a sua resposta foi muito rápida, né? No sentido de, tô fora, né? Queria que você falasse um pouco sobre aquele momento. Eu não conversei com ninguém sobre aquela decisão. Eu estava diante do computador, acompanhando as notícias, e eu vi a notícia, Paulo Maluf na porta da mansão dele, passando a mão na cabeça do Haddad, cumprimentando o Lula e celebrando aquele momento. Olha, é aquilo que eu digo a você. Uma das coisas que mais é importante para a minha militância, para as minhas decisões políticas, é a coerência. Então, eu me compor numa chapa, né? Como eu ia compor, aquilo foi, inclusive, anunciado oficialmente, publicamente, poucos dias antes, né? Então, eu me compor numa chapa com Paulo Maluf como aliado e trocou, inclusive, aquele apoio, né, pelo Ministério das Cidades. Foi ele que indicou em seguida, no governo federal, o ministro do Ministério das Cidades. Então, era uma troca de interesses, era um toma lá da cá. E de quem? De uma pessoa com quem eu a vida inteira, né, tive que enfrentar perseguição como assistente social da prefeitura, trabalhando na periferia, né, e fui sempre uma pessoa, né, visada, perseguida, punida por Paulo Maluf e a tropa dele aqui nessa cidade. Então, como é que eu ia fazer parte de um governo, eventualmente vice-prefeita, um governo com o apoio de Maluf? Não dá, né? A gente não pode, porque Paulo Freire dizia assim, você não é política, você é uma educadora. Aí ele corrigia, não, você é uma educadora política. Então, como é que eu ia me colocar diante da juventude, né, que é quem ainda está aprendendo e deve ser interessada pela política, né, valorizar a política, optar pela política num dado momento da vida, senão a gente não renova a liderança desse país? Como é que eu vou fazer isso, ou contribuir nesse sentido, se eu transijo na minha prática política? Eu tenho um discurso e tenho uma outra prática. Aí, nesse sentido, eu sou educadora. Você está falando com relação à questão da coerência e do PT, e o PT é muito criticado por conta disso. Agora, o PT, até quando aconteceu, acho que essa situação dessa foto, ele também, militantes criticaram você, falaram não, mas ela foi para o governo Itamar, não, ela já fez chapa com o Michel Temer no passado, não, nisso. Como é que você respondeu a isso? Como é que você responde a isso de que, mas ela também não foi coerente? Veja, quem decidiu a composição daquela chapa, que eu era cabeça, uma coisa é você ser cabeça, outra coisa é você ser vice. Não estou comparando que não faça diferença. Mas eu estou dizendo o seguinte, Miguel Arraes era o presidente nacional do PSB. E Miguel Arraes era um homem de frente partidária. Ele tinha até uma expressão muito interessante, ele disse, se eu tiver, com a qual eu não concordo, se eu tiver no volante, né, não importa quem esteja lá atrás no caminhão, eu estou conduzindo o caminhão, então, aquela concepção de frente que ele tinha, né? Então, naquele momento, né, e um militante num partido de esquerda não decide as coisas por si mesmo, ele decide de acordo com a participação da liderança, dos dirigentes, do coletivo que decide as coisas. Naquele momento acharam que ter um candidato no nível de Michel Temer, que não tinha essa versão, não se conhecia esse Michel Temer que era naquele momento. Ele era o candidato pelo PMDB. E numa política de frente, então isso foi aceito pelo PSB no Estado, pelo PSB nacional, e eu era candidata a prefeita naquele momento. Não acho que houve incoerência. Por outro lado, a outra questão, né, de ter... O que foi mesmo? Do governo Itamar. Do governo Itamar. Eu acho que, pelo contrário, acho que o PT é que foi oportunista naquela ocasião. Veja bem, nós acabávamos de tirar o
o Collor do governo. O primeiro impeachment do Collor teve uma participação importante do PT, do Lula, da esquerda, né? E a mídia também contribuiu, tanto para eleger quanto também para derrubar. Não a mídia como um todo, uma certa mídia aí fez isso, né? Então, eu não acho, ao contrário, e fomos nós que contribuímos para a saída do Collor. Agora, imagina, um país que tinha feito a primeira eleição direta, né, com o Collor, elegeu o Collor pela primeira vez depois da ditadura, né? E esse primeiro presidente eleito diretamente depois da ditadura foi afastado, com o impeachment, né? Então, a instabilidade política estava à vista, né? O Itamar também era uma pessoa frágil, quer dizer, ele não tinha um partido forte que o respaldasse. Então, qual foi o meu compromisso? Era, olha, eu estou saindo da prefeitura com uma experiência muito forte, muito importante, que eu tenho algumas condições que podem contribuir para eu ajudar o país a poder, na próxima eleição, manter a eleição direta, a eleição democrática, etc., etc. E nós não podemos deixar, né, o país nas mãos de alguém frágil, sem um partido forte, né? Qual era a perspectiva? Voltaria tudo outra vez a não se conseguir consolidar o processo de redemocratização do país. Eu não me arrependo, faria tudo de novo e insisto, o PT fez um cálculo, a meu ver, oportunista. Porque disse assim, olha, nós derrubamos o Collor, ou ajudamos a derrubar o Collor. A próxima eleição, o Lula é candidato a presidente. Vai eleger o Lula. Não é assim, a política não é linear. Nada é linear. As coisas acontecem dialeticamente, ou seja, com contradições. Não é linear, não acontece de forma linear. Ela dá saltos, muda, a realidade muda. Então, em 2012, não foi o Lula que se elegeu depois do Collor. Quem se elegeu? Foi o Fernando Henrique Cardoso. Então, nesse sentido, a gente não pode, por conta de uma situação conjuntural, tomar uma decisão, né, que possa ferir a lógica daquela decisão. Então, veja bem, eu lutei pela democracia, luto pela democracia, fui perseguida pela ditadura militar, lutei pela derrubada do Collor, queria que o país se firmasse no processo de redemocratização. Resultado, eu fui ajudar o país. PT não, eu quero, quem sabe daqui a 2 anos e meio eu elejo o Lula. E não elegeu o Lula. E tanto é que o Lula, depois de algum tempo, ele fez autocrítica, ele era candidato e ele estava fazendo uma campanha, um momento de um evento que o Itamar estava junto, e aí ele fez uma certa autocrítica, nós poderíamos ter ido para o teu governo, mas agora é tarde, né? Não é como você deixou, eu não fui para uma festa, foi um piquenique. Não, você deixou de ir ajudar o país no momento crítico da vida do país. Então, eu acho que eu fiz o que eu devia, né? Não me arrependo de ter enfrentado o PT, não foi fácil, foi um verdadeiro julgamento público contra a minha decisão, mas eu tomaria de novo com todas as consequências daquela decisão. Bem, são 85 anos de vida, né, décadas de política. Durante todo esse período, você guardou mágoa de alguém na política? Você tem mágoa de alguém? Não mesmo, de ninguém, entende? Eu acho que o jogo político é um jogo que envolve, né, situações, às vezes, que atingem pessoalmente, né? Mas na política, se você não superar isso, você não está habilitado, apto a participar desse jogo. É um jogo duro, é um jogo cifrado, não é um jogo claro, né? Nem sempre a pessoa está fazendo aquilo com aquela intenção, é outra intenção, né? E se você fizer isso, você desiste. Porque a política, ela é exigente, é uma ciência, né? Uma arte, né? Então, se você não tiver gosto por ela, não se sentir realizada, não só quando ganha, mas também quando perde, aprender com a derrota, né? Não tenho mesmo. Tanto é que eu estou nessa idade e ainda estou fazendo esse jogo, ou seja, eu estou tentando dar minha contribuição. Tenho consciência dos limites, o tempo que me resta não é muito, mas não tem importância. Porque eu acredito, através do que vem acontecendo, no curso da história. E o sonho que eu tenho, e é o que me dá alento, esperança, força, vontade de lutar, é um sonho tão grande que não cabe numa vida.
Então, se eu achar que eu vou conseguir aquilo pelo que eu dei minha vida, tanto é que eu não me casei, não tive filhos, não tenho, enfim, porque eu muito precocemente, vivendo aquela situação de miséria, nem era pobreza, era miséria, não só da minha família, mas da maioria do povo da minha terra, e cada seca a gente migrava para algum lugar desse país para não morrer de fome nem de sede, né? Eu muito precocemente eu já percebia que não eram todas as famílias que tinham que migrar. Havia algumas famílias, não é que eram ricas, mas tinham conseguido juntar alguma coisa que não precisava, numa seca que durava 2, 3, 4, 5 anos, ter que ir embora nas condições em que a gente ia. Então, eu tinha consciência muito precocemente de que a sociedade era injusta. Mesmo as injustiças menores, que eram aquelas que se davam numa vila, mas já existiam ali e provavelmente, ampliando-se na sociedade, tudo era muito desigual, porque havia uns que não tinham água para beber durante a seca, havia outros que a tinham e tinham mais coisas que não precisavam sair. O mesmo, tem gente que tinha terra demais, outros não tinham terra nenhuma, como era da minha família e outros. Então, tudo isso me acordou muito cedo, né? A consciência de que essa situação não é certa, isso não é justo, e eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E eu quebrei um padrão, né, pela primeira vez na minha vida, muito criança, muito adolescente, ainda jovem, criança, né, foi não me casar. Porque, em geral, as moças da minha geração, lá na região de onde eu sou, o padrão é esse: casa muito cedo, tem uma filharada enorme e reproduz aquele modelo de pobreza, família grande, sofrimento, né, enfim. E eu disse, eu não quero isso para mim. Eu não vou me casar muito jovem, eu quero estudar. E eu descobri que o estudo era a condição para eu adquirir meios e condições pessoais para contribuir para a mudança desse mundo. Eu não quero mudar só São Paulo, Brasil, eu quero mudar o mundo, né? É para isso que a gente vive, né? É nesse sentido, é com esse ânimo, né, que eu entendo que, por mais limitada que seja a política, por pouco tempo que ainda você disponha para contribuir, o teu pedacinho tem que ser feito. Senão o tempo vai se alongar se você deixou de fazer aquele pouquinho que você pode fazer. Você falou de casar, de família, de filhos. Desde que você entrou para a política, o machismo reduziu? Você sentiu uma redução do machismo no espaço da política? Ou ele continua a mesma coisa com uma outra cara? Não, aumentou até. Aumentou? Por que está aumentando? Porque nós mulheres estamos ousando mais. Nós estamos ousando, nós estamos nos emancipando, nós estamos disputando com eles em igualdade de condições, do ponto de vista da competência, do esforço, do empenho, da inteligência, nós estamos superando os homens. Até porque os homens não são cobrados. Os erros deles a sociedade admite com tranquilidade. Imagina se eu não tivesse dado conta como prefeito de São Paulo. E eu tinha um acúmulo de situações que me colocavam em desvantagem em relação a um prefeito, digamos assim. Mulher, nordestina, solteira, pobre, favelada, trabalhou com favelada a vida toda, e numa cidade de uma elite, de uma tradição, né, muito forte. Eu dizia assim, só faltava ser negra para completar as condições, a justificativa não, as razões para eu ter tanto preconceito, né? Então, veja bem, como o movimento de mulheres avançou, tem avançado, as mulheres têm mais escolaridade do que os homens, as mulheres, sabe, têm mais iniciativa do que os homens. Isso por força da superação da desigualdade, né? Da inferiorização. As mulheres são melhores políticas do que os homens? Sim, quando elas se dão ao trabalho de se capacitarem para ser uma excelente deputada, uma excelente prefeita, não estou me atribuindo essa excelência, mas estou dizendo, nós somos obrigadas, somos desafiadas. Se queremos entrar na política e disputar com os homens, com esse baixismo, veja bem, nós temos uma cota de 30% na chapa eleitoral. Não é como vaga, é chapa. E os homens ainda fraudam essa chapa. Aí tem os laranja, né? Quando se tem uma cota de recursos correspondente aos 30% das mulheres, para que ela possa dispor de recursos para disputar uma eleição, os homens fazem e adotam o laranjal e distribuem aquele dinheiro com eles, os homens. Eles são contra as cotas, porque uma mulher no espaço de poder, um homem a menos no espaço de poder. Isso eles não querem,
Portanto, não é que o machismo diminuiu no tempo. O que aumentou foi a capacidade das mulheres de não se submeterem, né, de reagirem, de se capacitarem, de ousarem, e quando chegam lá, fazer melhor do que os homens. Tanto é que quando eu estava na prefeitura, os meus adversários em mim queriam saber qual era o homem que governava por mim. Não tinha homem nenhum que governasse por mim. Entendeu? Porque não admite que uma mulher fosse capaz de governar essa cidade. Com a minha origem, com o jeitão que eu sou, né, com o partido que eu era, que é o mesmo partido de hoje meu, eu costumo dizer, eu não saí do PT, o PT que saiu de mim. Entendeu? Porque os mesmos compromissos, as mesmas, sabe, as mesmas exigências que eu tenho comigo mesma, eram as mesmas daquelas que eu tinha com o PT na época. Então, a minha resposta a você é o seguinte, não diminuiu. E tanto é que os homens se sentem mais ameaçados. E por se sentirem mais ameaçados com o êxito de algumas mulheres, somos ainda muito poucas em relação ao que poderíamos e mereceríamos ser, pelo que nós representamos na sociedade, não só o número de mulheres, não é só a quantidade, é também a competência, sabe, o preparo, a inteligência, enfim, tudo isso. Por isso que acirra o ânimo, por isso que os homens estão matando tanta mulher, porque se sentem ameaçados afetivamente, aquele ciúme doentio. Aquilo é porque ameaça, a mulher ameaça ele. Ele pode ter tantas mulheres quanto ele quiser. Agora, a mulher, ela tem que ser fiel para além do concreto, porque o imaginário dele é que ela não é fiel, porque como ele não é, ele nunca foi fiel a ninguém, ele acha que a mulher dele, a esposa dele, a companheira dele, não é, ele vai e mata. Portanto, essa violência do machismo é resultado da reação das mulheres para romperem com essa submissão, essa subordinação, essa inferiorização da questão de gênero, que hoje não se quer nem que fale em gênero. Olha que coisa absurda. Então, falando nisso, né, tocando nas perguntas, porque você está num partido que tinha Marielle Franco, né, Malunguinho, tinha o Jean Willis, tem agora o Davi Miranda. Ou seja, você sai do PT, que é um partido com uma diversidade grande de classes, né, de diversidade de classes, né, tem trabalhadores, tem acadêmicos, tem isso, e do outro lado você vai agora para um partido que tem uma diversidade grande de identidades, né? Mas não só, né? E aí, todas as como é que essa mudança? Essa mudança não é só entre partidos, é uma mudança da própria esquerda, do próprio debate brasileiro, né? A gente estava discutindo a luta de classes, década de 70, grandes greves do ABC, na época da redemocratização, e agora você tem uma grande discussão pública a respeito das identidades, do gênero e tudo isso mais. Essa é uma realidade no mundo todo, né? O que é avanço, representa avanço. Porque se a sociedade é diversa, né, é plural, deve haver espaço de manifestação e de fala para todo mundo, né? E essas pessoas que têm essa outra condição, elas também somam na sua formação, também são pessoas formadas, são pessoas que têm uma capacidade profissional, política, enfim. Então, eu acho, isso até me faz bem de ver que o PSOL também se caracteriza por isso, porque significa que quando se fala na igualdade de direitos, né, igualdade, né, em todos os sentidos, o partido não só fala, mas ele admite, né? E essas pessoas têm um papel fundamental na política, não só para defender, né, os direitos econômicos, sociais, políticos, mas também os direitos de gênero, de raça, de etnia, enfim, né? É passar para a prática aquilo que é discurso da esquerda, né? E só pode ser da esquerda, não pode ser da direita, porque a direita é homofóbica, a direita é atrasada, é reacionária. Mas toda a direita? Não, não toda a direita, mas é um traço da direita. E quando ela tem poder, meu irmão, aí pronto. É o que está acontecendo hoje. Eles retrocedem séculos em relação às conquistas da sociedade, do mundo, humano, enfim. Que é coisas que estão acontecendo nesse governo aí, século XIX. Nós estamos no século XXI. E para terminar a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu queria perguntar do seu futuro político. Você, o seu nome aparece sempre na disputa para a Prefeitura de São Paulo, né, ou como cabeça de chapa, ou como vice.
Você pretende sair para disputar numa chapa à Prefeitura de São Paulo, como cabeça ou como vice nas próximas eleições? E o que você pretende, né, para os próximos anos, como Luíza Erundina, como política? Não, veja, eu quero continuar o que eu estou fazendo. Não necessariamente ser candidata, eu não serei mais candidata, mas não sairei da política. Não será mais candidata nem na vice-prefeitura, não? Não, nem a deputada. Esse é o último mandato. Esse é o último mandato, se encerra em 2022, sim, então? Sim, eu já estou com 85 anos. Estou hoje em plena consciência, tenho memória, tenho capacidade de trabalho intelectual, enfim, né? Mas a gente tem que saber também o tempo, entendeu? Eu quero ver mais jovens assumindo protagonismo na política, se assumindo na política. E é mais um fator de preconceito. Além de eu ser mulher nordestina, pobre, de esquerda, agora eu sou velha. E não pensa que isso não pesa. Já na última eleição pesou. Não é por isso que eu não serei mais candidata, não. É porque eu tomei consciência que está na hora. Não por mim, pessoalmente, eu não vou sair da política. Mas de mandato, porque a luta política, a maior eficácia não é no parlamento. Às vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estou na rua ajudando o povo a se organizar, se mobilizar e avançar na luta lá na periferia da cidade do que aqui? Porque a desigualdade de forças é tão grande. Nós somos 130 em 513. E esse 130 faz um barulho enorme, porque a gente interfere, a gente atrapalha, a gente consegue reduzir danos. Então, veja bem, mas e será que eu, com a experiência que eu já acumulei, né, com a capacidade que eu tenho do ponto de vista como educadora, como Paulo Freire dizia, né, estar lá mais junto do povo, da juventude, dando minha contribuição também, não vou sair da política. Eu nasci para a política, eu me casei com a política, me realizo na política. E eu acho que a gente tem que fazer chegar aos jovens, né, que é o espaço de maior realização humana, pessoal, é a política. Mas política com P grande, né? E isso dá muita alegria. Hoje eu quero agradecer a ex-prefeita, deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Luíza Erundina, de que agradecer em nome do UOL pela conversa, né? Obrigada. E, bem, obrigado. Mas obrigado vem aqui não só para me entrevistar, venho, da próxima vez eu venho com mais tempo. Marcelo, você também, Marcelo. É isso, obrigado, pessoal. E mande um abraço para meus amigos lá. Manda. Votos de bom, feliz ano novo, um Natal com muita paz, né? Muita festa, muita alegria. Um pouco uma dose de esperança, né? Que tá esperança. Esperança. A esperança é revolucionária. Eu costumo dizer, o desânimo, o desalento, a desesperança é reacionário. Sabe por quê? Paralisa você, né? Te deixa paralisado, sofrendo, deprimido. A esperança não, a esperança é energia, é contagiante, é o vírus do bem, a esperança. E é isso que me alimenta, me dá juventude, apesar do número de anos. Ótimo, excelente. Obrigado, então. Obrigada a você, querido. Obrigado, gente. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.